Neemias 7. Agora as muralhas estavam reconstruídas e os portões estavam todos colocados em seus lugares. Foi marcado o trabalho dos guardas do templo, dos cantores e dos levitas. Para governar a cidade de Jerusalém, eu coloquei 2 homens, o meu irmão Anani e Ananias, e o oficial comandante da fortaleza. Ananias era um homem fiel e temia a Deus mais do que qualquer outro. Ele disse aos 2 que só mandassem abrir os portões de Jerusalém quando o sol começasse a esquentar, e que mandassem fechar e trancar os portões antes que os guardas deixassem o serviço na hora do pôr do sol. Também ordenei que escolhessem guardas entre o povo que morava em Jerusalém. Alguns deles deviam ficar de guarda em certos lugares, e os outros deviam tomar conta da área em frente das suas próprias casas. A cidade de Jerusalém era grande, mas não tinha muitos moradores, e eram poucas as casas que já haviam sido reconstruídas. Deus pôs no meu coração a ideia de reunir todo o povo e os seus líderes e as autoridades para verificar os registros das suas famílias. Eu fechei o livro de registro do primeiro grupo que havia voltado da Babilônia. São estas informações que havia no livro. Entre os israelitas que o rei Nabucodonosor da Babilônia tinha levado como prisioneiros, havia muitos que eram da província de Judá. Estes voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para sua própria cidade. Os seus líderes eram Zorobabel, Josué, Neemias, Azarias, Raanias, Naamani, Bordecai, Bilsan, Misperete, Bigvai, Neu, Baaná. Esta é a lista dos grupos de famílias dos povos de Israel que voltaram da Babilônia, sendo indicados o nome do chefe e o número de pessoas de cada grupo. Parós, 2.172. Cefatias, 372. Ará, 652. Paate, Moabe, descendentes de Jesuá e de Joabe, 2.818. Elon, 1.254. Zatu, 845. Zacai, 770. Binui, 648. Bebai, 628. Asgad, 2.322. Adonicã, 677. Bigvai, 2077. Adim, 655. Ater, que também era chamado de Ezequias, 98. Assum, 328. Bessai, 324. Arife, 112. Gibeão, 95. Também voltaram as pessoas cujos antepassados haviam morado nas seguintes cidades: Belém e Etofa, 188. Anatote, 128. Bet-Asmavete, 42. Iriate Jearim, Sefira e Beerote, 743. Ramá e Geba, 621. Micmas, 122. Betel e Ai, 123. E a outra, Nebo, 52. E outra, Elão, 1.254. Arim, 320. Jericó, 345. Lode, Adid e Ono, 721. Senaá, 3.930. Esta é a lista dos grupos
de famílias de sacerdotes que voltaram do cativeiro: Jedaías, descendentes de Jesuá, 973, Imer, 1052, Passur, 1247, Arim, 1017. Grupos de famílias de levitas que voltaram do cativeiro: Jesuá e Cadmil, descendentes de Odavias, 74. Músicos do templo, descendentes de Asaf, 148. Guardas do templo, descendentes de Salur, Ater, Talmon, Acube, Atita e Sobai, 138. Grupos de famílias de servidores do templo que voltaram do cativeiro: Ziá, Assufa, Tabaote, Querós, Sia, Padom, Lebana, Agaba, Salmai, Anã, Gidel, Gaar, Reaías, Rezim, Necoda, Gazã, Uzá, Passeia, Bessai, Meunim, Nefisim, Baquebute, Acufa, Aur, Baslite, Meida, Arsa, Barcós, Cícera, Tamá, Nessias e Afita. Grupos de famílias dos servidores de Salomão que voltaram do cativeiro: Sotai, Soferete, Perida, Jaala, Darcon, Gidel, Cefatias, Atil, Poquerete, Azebaim e Amon. Foi de 392 o número total de descendentes de servidores do templo e dos servidores de Salomão que voltaram do cativeiro. Havia 642 que pertenciam ao grupo de famílias de Delaías, Tobias e Necoda, que voltaram das cidades de Tel, Melá, Tel Arsa, Querube, Adom e Imer, mas eles não puderam provar que eram descendentes de israelitas. Os seguintes grupos de famílias de sacerdotes não puderam encontrar registros para provar de quem eram descendentes: Obaías, Acós, Barzilai. O antepassado do grupo de famílias de sacerdote de Barzilai havia casado com uma mulher do grupo de famílias de Barzilai da cidade de Gileade e havia tomado o nome do grupo do seu sogro. Como não tinham meios de provar quem eram os seus antepassados, eles não foram aceitos como sacerdotes. O governador judeu disse que eles não poderiam comer da comida oferecida a Deus até que houvesse um sacerdote que pudesse decidir a questão por meio de Urim e do Tumim. O número total dos judeus que voltaram foi de 42.370. Seus escravos e escravas, 7.337. Cantores e cantoras, 245. Cavalos, 736. Mulas, 245. Camelos, 435. Jumentos, 6.720. Muitas pessoas deram dinheiro para ajudar a pagar o custo da reconstrução do templo. O governador deu 8,4 kg de ouro, 50 vasilhas para o culto e 530 mantos sacerdotais. Os chefes dos grupos de famílias deram 178 quilos de ouro e 1.257 quilos de prata. O resto do povo deu 178 quilos de ouro, 1.142 quilos de prata e 770 mantos sacerdotais. Todo o povo de Israel começou a morar nas cidades e povoados de Judá. Eram sacerdotes, levitas, guardas do templo, músicos, algumas pessoas do povo e os servidores do templo.